diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 127. Salmos capítulo 127, nós vamos ler todo o capítulo. Semana que vem nós teremos o nosso congresso, aqui o nosso congresso de família, com o tema Famílias, e não tem ninguém sabendo desse congresso. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga assim: meu irmão, quero te convidar para o congresso semana que vem. O tema é Famílias Fortes. Qual é o tema do congresso semana que vem? Famílias Fortes. Amém? Eu quero dizer que nós estamos construindo famílias fortes, edificadas na rocha que é o Senhor, amém? Vocês acharam? Salmos capítulo 127, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que se não for o Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nada que nós fazemos, tudo que nós fazemos é em vão. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, tudo que nós construímos, ele pode cair, ele pode desmoronar simplesmente de uma hora para outra. Se o Senhor não estiver conosco, nós realmente não podemos fazer nada, amém? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos guia, Ele é o Senhor que nos sustenta. E esse salmo aqui começa falando: se não for o Senhor o construtor, será inútil trabalhar na construção. E se o Senhor não for o vigia, será inútil o sentinela ficar de guarda. E ele fala ainda assim: será inútil a pessoa levantar cedo e dormir bem tarde trabalhando, se o Senhor não estiver com ele, se o Senhor não for a sua força, se o Senhor não estiver conosco, tudo será em vão. Tudo terá sido em vão. O que nós mais vemos são algumas famílias, muitas das vezes famílias cristãs, que elas simplesmente implodiram, elas sucumbiram, porque elas foram deixadas, elas foram colocadas de lado, elas foram deixadas em segundo plano, porque simplesmente eu quero conquistar, eu quero crescer, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero construir um patrimônio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor, Ele é o construtor, e nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos também cuidar da nossa casa, da nossa família. Essa noite eu quero dizer, meu irmão, que Deus te deu uma família para que você possa construir. Eu quero dizer que nenhuma família nasce pronta. Nenhuma família nasce pronta. Toda família, ela precisa ser construída. Ela precisa ser edificada. Uma família, ela não acontece da noite para o dia, não é assim. E infelizmente nós não temos um curso para que nós possamos ir na faculdade ou na escola e aprender a como ter uma família. Não existe simplesmente aprender a ser pai, aprender a ser mãe. Talvez até já tenham inventado algum curso na internet, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, eu não sei.
talvez já tenham inventado, mas olha só, não existe simplesmente um passo a passo. E talvez a sua formação, qual é a sua formação? A formação é o que você aprendeu com o seu pai, o que você aprendeu com a sua mãe, e talvez essa formação não tenha sido muito boa, não tenha sido interessante, ela tenha sido difícil. Eu não sei como foi a sua família, eu não sei como foi o seu pai, eu não sei como foi a sua mãe. Talvez tenha sido bom, talvez tenha sido mal. E os nossos pais, a nossa família primária, ela é a nossa escola para que nós possamos constituir a nossa família lá na frente. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e baseado no que eles me ensinaram, eu vou começar a construir a minha família nos ensinamentos que eles me ensinaram. Eles me ensinaram corretamente, mas talvez você está aqui nessa noite e diga: pastor, eu não tive um bom ensinamento. Talvez você nem cresceu com seu pai ou com sua mãe. Talvez você tenha tido uma infância difícil, uma juventude difícil, mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para que você possa quebrar o ciclo. Deus vai quebrar o ciclo da tua família, porque tem gente que fala assim: olha só, o avô dele foi assim, o pai dele foi assim, com certeza também ele vai ser assim. O avô dele foi um alcoólatra, o pai dele foi um alcoólatra, e ele provavelmente vai seguir o mesmo caminho. O avô dele foi um prostituto, teve várias mulheres na rua, o pai dele seguiu o mesmo exemplo, e ele também vai ser assim. Eu quero dizer que não, você foi chamado para quebrar o ciclo, você foi chamado para ser diferente. Quando você aceita o Senhor Jesus, Ele te dá uma nova vida para que você possa quebrar esse ciclo e fazer e construir a sua família de uma maneira diferente. A sua formação pode ter sido difícil, mas eu quero dizer que você está aqui aprendendo na palavra do Senhor para construir uma família que vai transformar outras famílias. Através da sua casa, através do seu fundamento, da tua casa, Deus vai mudar outras famílias, através de você. Mas primeiro, para que Ele possa transformar outras vidas, Ele precisa fazer o quê? Ele precisa transformar a nossa família, a nossa casa. Porque eu sei que muitas das vezes existem cristãos, nós estamos dentro da igreja, mas a nossa família, dentro da nossa casa, parece que somos outra pessoa. Existem essas realidades, e que eu quero dizer que o Senhor, Ele deseja mudar, porque a sua casa, o Senhor te chamou para construir uma família e uma casa forte, e só existe uma família forte, uma casa forte, quando ela está alicerçada em Deus, quando ela está firmada na rocha, quando o guia é o Senhor, amém? Ele precisa ser o nosso guia, Ele precisa ser a nossa lamparina, a nossa luz, porque talvez a sua formação tenha sido difícil, mas hoje, meu irmão, você está aqui nesse lugar para aprender que o Senhor tem algo diferente para a tua família. Deus não deseja que você venha viver uma vida de brigas dentro da tua casa, não. Ele deseja que haja paz na tua casa, harmonia dentro do seu lar, amém? A paz do Senhor, ela precisa reinar na nossa casa, reinar na nossa família, amém? E eu quero te convidar agora você a falar com pelo menos 3 pessoas e dizer assim para ele: você foi chamado para quebrar o ciclo. Amém? Você foi chamado para quebrar o ciclo. Talvez você tenha vindo de uma família muito difícil, talvez você tenha vindo de um lar desestruturado, mas em você, Deus vai quebrar o ciclo, e vai construir, através de você, uma família forte, construir através de você, uma família que edifica, amém? Mas para que nós possamos ter uma família forte, nós primeiramente precisamos estar alicerçados em Deus, amém? Esse texto aqui que nós lemos aqui fala que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil. Se o Senhor não guardar, terá sido inútil. Ele fala, olha só, se o Senhor
não estiver com você, se o Senhor não estiver com a sua boa mão sobre a sua vida, será inútil você levantar bem cedo e ir dormir bem tarde, porque o Senhor, Ele dá descanso àqueles que Ele ama. O que Ele está querendo dizer assim? Seja preguiçoso, fique em casa dormindo, não faça nada? Não. Ele fala, olha só, se o Senhor não estiver, se o Senhor não for o construtor, se Ele não estiver guardando, tudo será em vão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus precisa ser o centro da nossa vida, para que Ele seja o centro também da nossa casa, para que Ele possa ser o centro da nossa família. É impossível uma família ser de fato bem sucedida se Jesus não for o centro daquela casa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, o versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, o versículo 24 ao versículo 27. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Uma família bem sucedida só funciona se Deus for o alicerce daquela casa. Uma família, ela só vai ser bem sucedida se primeiramente nós termos Jesus como centro da nossa família, se Jesus for o centro do nosso lar, se Jesus for o guia da nossa casa. Se Ele não for o guia, infelizmente, o que acontece? Diz que as águas vêm, os rios vêm, a chuva vem, e o que acontece com a casa? Ela simplesmente desmorona, ela cai. Mas quando Jesus é o centro, quando a família está alicerçada na rocha, diz que podem vir as tempestades, podem vir os rios, podem soprar os ventos, mas aquela casa, ela permanece o quê? Firme, porque ela foi construída na rocha. Meu irmão, eu e você fomos chamados por Deus para construir uma família que fica firme. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não passa por adversidade? Quem aqui não passa por lutas? Quem aqui, essa chuva, essa tempestade que fala das adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. E se Jesus não for o centro da nossa vida, o que acontece? Nós desmoronamos, nós desabamos, nós simplesmente caímos. Se Ele não for o centro da nossa vida, nós não conseguimos ficar de pé em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio às adversidades que nós encontramos no nosso dia a dia, porque eu quero dizer para você que nós enfrentaremos adversidades, como pessoa única enfrentaria adversidades, como família nós enfrentamos adversidades, porque às vezes uma casa tem o problema do pai, tem um problema particular da mãe, tem um problema particular dos filhos, e tem um problema instalado de toda a família ali, né? Não sei se você já chegou na sua casa, estava você, digamos, um marido, com um problema que já trouxe problema do trabalho, ou então de alguma outra situação, a mulher com outro problema, filho com problemas na escola, e junta todos aqueles problemas, e a família parece que se torna um caos. Está pronto a explodir, está pronto a desmoronar.
Mas ela só desmorona se o quê? Se ela não estiver alicerçada em Jesus. Porque uma família, quando está alicerçada em Jesus, o pai pode ter problema, a mãe tem problema, o filho também está com problema. Mas o que acontece? Eles estão em Jesus. O que acontece? O pai e a mãe chamam todo mundo para poder orar. O que eles vão fazer? Eles vão resolver os seus problemas aonde? Com o joelho no chão, com jejum, com oração. O crente, ele resolve os seus problemas primeiramente no seu quarto, orando ao Senhor. O crente, ele resolve os seus problemas primeiramente em oração, em jejum. Não é somente na força do seu braço, não é somente por aquilo que você acha que pode realizar, por aquilo que você acha que pode fazer. Não, você precisa buscar a instrução divina, a instrução dos céus, porque quando nós buscamos a instrução do Senhor, Ele sempre tem algo diferente para nos mostrar, um caminho novo para nos mostrar. Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco. E se Ele está conosco, meu irmão, por que você não pede ajuda para Ele? Às vezes nós passamos por tantos problemas e esquecemos que nós temos Jesus ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. E quantas famílias vivem um caos dentro da sua casa, porque esquecem de colocar Ele como Senhor supremo da sua casa. Quando os problemas vêm, meu irmão, a solução não é somente você gritar, você bradar, você dizer que você está certo, está todo mundo errado. Não, a solução está nele. Precisamos buscar a Ele, porque se Ele não for o fundamento principal da nossa casa, a nossa casa um dia vai cair. Aí você diz, mas eu vou ao culto aos domingos. Talvez você venha até ao culto às quartas-feiras, como disse Beth, que está tão difícil ver os irmãos aqui quarta-feira. Talvez você participe de uma célula. Deus, eu estou fazendo tudo isso, mas você não traz essa realidade da igreja para dentro da sua casa. Você não traz essa realidade que você aprende dentro da sua célula para dentro do seu lar. Às vezes nós só estamos na igreja e somos abençoados por uma palavra, mas não trazemos essa realidade e essa atmosfera para dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer a atmosfera, essa atmosfera daqui da igreja para dentro da nossa casa. E qual é a atmosfera? É uma atmosfera de adoração, é uma atmosfera de louvor, é uma atmosfera onde nós estamos aqui para orar, para glorificar, para exaltar. Precisamos levar isso para a nossa casa, mas não somente como pessoas individuais, nós precisamos levar isso para a nossa casa como o quê? Família. Precisamos levar essa realidade para o nosso lar como família. E eu vou dizer para você, não é fácil, às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil você achar um tempo para você reunir a sua família, para você orar junto, é difícil. Talvez você tenha filho pequeno e você diga, mas como é que eu vou orar com essa criança? É tão difícil. Eu tenho um filho de 2 anos, outro de 7. A gente às vezes reúne para poder fazer um culto e a gente ora, canta, lê um versículo, coloca Benjamin que já sabe ler para poder ler, para que o quê? Eles entendam que igreja não é somente quando nós estamos aqui, a igreja precisa estar na nossa casa. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. A nossa família é a igreja. A sua família é a igreja. A sua família faz parte do corpo de Cristo. Então a sua família é o quê? É a igreja. A sua esposa, o seu esposo é a igreja, o seu filho é a igreja. Então nós precisamos trazer essa realidade do que fazemos aqui para o quê? Para o nosso lar, para a nossa casa. Deixe que os seus filhos te vejam orar, deixe que os seus filhos te vejam ler a Bíblia, deixe que os seus filhos te vejam trazer essa realidade dos céus para a sua casa. Porque quando essa realidade está, vai ter problema, vai, mas a solução vem logo em seguida, porque Ele está conosco, porque Ele está dentro da nossa casa.
Amém? Então, em primeiro lugar, para que nós possamos construir uma família forte, Jesus precisa ser a base. Ele precisa ser a rocha principal. Ele precisa ser aquele a quem recorremos em primeiro lugar. Sabe aquele problema muito difícil e que você sempre busca alguém aqui na terra para te dar uma solução? Primeiramente, antes de você ir até alguma pessoa, vá até o Senhor. Eu não sei se você já teve algum problema e você orou ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a me dar uma solução. E você para ali em oração e diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, me dá uma solução, me dá um direcionamento. E o Senhor, Ele pode te direcionar até uma pessoa, Ele pode te direcionar até outra coisa, para que você possa resolver os seus problemas. Eu quero dizer, meu irmão, deixe o Senhor ser o centro da sua vida, porque se Ele for o centro da sua vida, Ele também vai ser o centro da sua família. Não tem como nós construirmos uma família forte se o Senhor não for o centro do nosso lar, se o Senhor não for o centro da nossa casa. Para construir uma família forte, nós precisamos trazer a atmosfera dos céus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Amém? Que a nossa casa seja uma casa com a atmosfera de adoração, de oração, de leitura da palavra, onde Jesus habita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundo, uma família feliz e sólida tem muito mais a ver com quem nós somos do que com o que nós temos. Lá em Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, versículo 17. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Diz assim: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi engordado com ódio. O que é que o rei Salomão está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que é muito melhor nós termos paz, mesmo tendo pouco, do que nós termos uma abundância com ódio, com rancor, com amargura. Muitas das vezes nós estamos numa correria tão grande do nosso dia a dia, que nós esquecemos de dar atenção para os da nossa casa. É ou não é verdade, irmão? A gente passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, porque dentro de casa a gente passa mais tempo dormindo do que acordado. É ou não é verdade? Uma pessoa que trabalha fora, ela passa mais tempo dentro de casa como? Dormindo, mais dormindo do que acordada. Porque quando ela está acordada, onde é que ela está? Ela está fora. Ela está fora de casa. Só que esse tempo em que você está acordado dentro da sua casa, precisa ser um tempo de qualidade com a sua família. Você não pode levar simplesmente os problemas que você enfrenta no seu trabalho para dentro do seu lar. Você não pode levar os problemas que você está vivendo lá fora para dentro da sua casa. Quando você está na sua casa, você precisa ter um tempo de qualidade. Você precisa olhar para os seus filhos, saber como eles estão. Você precisa olhar para a sua esposa, a esposa olhar para o marido e entender e ter aquele tempo entre eles. Por quê? Porque às vezes o tempo é tão curto, o tempo é tão rápido, passa tão rápido às vezes, o tempo que estamos em casa, que nós precisamos dar atenção. Só que o que acontece às vezes? Um chega, vai para a televisão, aí o menino está no celular, o outro
está no outro celular, o outro está fazendo outra coisa lá, e está cada um no seu mundo, não muda nada. Está cada um no seu mundo, um no trabalho, outro na escola, outro na rua fazendo alguma coisa. Agora está cada um no seu mundo, aonde? Dentro de casa. É um no mundo do celular, outro no mundo da televisão, outro no mundo em outra coisa. Não estão o quê? Verdadeiramente juntos fazendo alguma coisa. Eu não sei se essa é a realidade da sua família, eu não sei se essa é a realidade do seu lar, mas se essa for a realidade da sua casa, você precisa mudar imediatamente a realidade da sua família, a realidade do seu lar. Quando vocês estão juntos, vocês precisam estar juntos. Sabe aquela pessoa que está junto, mas não está? Só diz que está, só parece que está, mas não está. Aquela família que está todo mundo dentro de casa, mas ao mesmo tempo eles não estão ali juntos, fazendo alguma coisa juntos. E o que acontece? O amor se esfria. O conhecimento da pessoa vai diminuindo. Você vai deixando de conhecer um pouquinho mais do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha. Nós precisamos ter um tempo de qualidade dentro do nosso lar. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com a nossa família, para que possamos construir uma família forte. Olha só, para que nós possamos construir uma família forte, uma família alicerçada na rocha, não basta apenas ter intenção, não basta apenas você falar, você precisa tomar atitudes para que isso possa acontecer. Construir uma família forte não é simplesmente você dizer, vamos ao culto aos domingos, toda a minha casa está no culto, mas dentro de casa não existe culto nenhum, não existe presença de Deus, não existe. Para nós construirmos uma família forte, nós precisamos ter o quê? Trabalho. Requer trabalho. Olha para o irmão que está do teu lado. Se você está perto da sua família, se você está perto do seu marido, da sua esposa, ou a mãe com o filho, diga assim para ele, nós precisamos, não, fala com vontade, nós precisamos trabalhar para a nossa família ser forte. Não basta ter intenção, não basta ter vontade de ter uma família, olha só que família maravilhosa, que família linda. Não, você precisa trabalhar na sua família. Qual é o trabalho com a sua família? É o quê? É de ler juntos, é de orar juntos, é de testemunhar da palavra juntos. Para quê? Que a minha família seja fortalecida. Porque cada vez que nós fazemos um pouquinho mais, hoje, amanhã, na próxima semana, nós continuamos fazendo, nós fazemos, a nossa família vai crescendo. E aquilo que parecia distante se torna um hábito, algo que é normal, algo que é natural. E isso vai fortalecendo os laços familiares, porque quando a família está unida em Deus, essa família se torna mais forte, essa família se torna mais consistente. Fica muito mais difícil dos problemas que a vida nos impõe nos derrubar, porque Ele está conosco e nós estamos nele, amém? E quando nós estamos nele, nada pode nos abalar, nada pode nos deter, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Provérbios mesmo, onde você está, capítulo 22, o versículo 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles, amém? Eu ouço isso desde que eu sou criança, e talvez você já ouviu muito isso, e você diga, não, eu estou instruindo meu filho no caminho que ele deve andar, eu estou trazendo ele ao culto, eu levo ele a uma célula, eu levo ele pelos bons caminhos, eu coloquei ele numa boa escola, eu confio nos professores que tem lá, eu coloquei ele numa banca, eu confio também naquela pessoa que está lá para poder instruir ele,
eu confio em quem está instruindo ele. Mas aqui não está aqui falando que nós precisamos, pais, mães, a instrução do nosso filho depende de nós. Ele pode aprender na igreja, ele pode aprender na escola, mas a instrução precisa ser passada de mim diretamente para ele. Existem coisas que eu preciso diretamente ensinar ao meu filho como ele deve fazer, como ele deve se comportar. Não deixe que simplesmente a instrução da escola, aquilo que ele aprende na escola, seja aquilo que ele vai fazer. Lá ele vai aprender o português, matemática, ciências, as coisas que tem lá. Mas existem muitas outras coisas que são ensinadas. Mas eu quero dizer que você é o responsável por instruir o seu filho o caminho que ele deve andar. Os israelitas, os pais, eles ensinavam para os seus filhos toda a história deles. Eles instruíam os seus filhos na palavra, para que, quando eles fossem mais velhos, aquela criança pudesse continuar no caminho. Eu quero dizer que nós, pais, quando instruímos o nosso filho na palavra, dificilmente esse menino estará distante da presença de Deus. Eu estava falando semana passada na célula, meu irmão, olha só, tem muita gente que acha que por ter nascido num lar cristão, nos torna fáceis de hoje nós estarmos aqui na presença de Deus. Se você for olhar o índice de uma família, de crianças que foram criadas em lares cristãos, que hoje que estão fora da igreja, é muito maior do que as pessoas que estavam lá no mundo e se converteram. Por quê? Porque a maioria dos pais acha que a instrução do caminho, a instrução da palavra se deve simplesmente quando estamos aqui na frente, ou ali na salinha das crianças. Essa instrução é boa, mas é somente durante um momento. A instrução da palavra precisa ser no seu dia a dia, com o seu filho, com a sua filha. Não precisa durar horas, não, mas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que você tenha de instrução da palavra com o seu filho. Se ele é muito pequeno, eu sei que ele não vai aguentar tudo isso, então só 5 minutos, que você ora, que você leia a Bíblia para ele, que você mostra, que você conta uma história. Um dia desse Ben pediu para eu contar uma história para ele para dormir. Aí eu fui, quer essa história? Pai, eu já conheço todas as histórias, porque desde que ele é menor, eu já conto todas as histórias da Bíblia. Ele hoje já disse que ele já sabe todas as histórias. E quando eu começo a contar uma história, começo a contar de um jeito diferente, para ver se ele vai perceber. Essa história é tal, eu já sei. Nós precisamos criar um hábito de instruir e ensinar os nossos filhos na palavra. Ensinar eles o caminho, porque quando nós ensinamos o caminho, ele não se desviará desse caminho lá na frente, amém? Muito mais difícil será ele se desviar, porque ele aprendeu com você. O filho, a maioria dos filhos, todos os filhos seguem os passos do pai, e o seu filho deseja seguir os seus passos, mas para que ele possa seguir os seus passos, como é que você tem vivido? Você tem vivido uma vida de oração, tem vivido uma vida de leitura? Ele vê isso, você passa isso para ele. Não adianta simplesmente a gente falar, vá orar, vá ler a Bíblia, vá para o culto. Não, precisamos criar uma rotina diária que nós instruímos e ensinamos isso dentro da nossa casa, para que a nossa família possa ser mais forte, para que a nossa família possa estar alicerçada em Deus. Amém? Porque quando é desde pequenininho, quando ele vai crescendo, e essa palavra ela vai o quê? Sendo guardada no coração. É preciso gerar o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. É preciso nós gerarmos isso dentro da nossa casa, para que a nossa casa possa ser uma casa de oração, para que a nossa casa seja uma casa de louvor ao nome do Senhor. Amém?